que está no livro de Gênesis, no capítulo 28 e o versículo 13, que diz assim: por cima dele estava o Senhor, que lhe dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. Meu querido irmão, olha que mensagem que Deus ele fala no meu coração e fala no seu coração aí. A Bíblia diz que Jacó, ele sai da casa paterna e vai para uma outra localidade. No decorrer da sua caminhada, ele chega numa cidade e naquela cidade ele escolhe um local para dormir. E naquele local que ele encontra ali naquele local uma pedra e faz daquela pedra um travesseiro para ele dormir, para ele apoiar a sua cabeça. E a Bíblia diz que ele estava dormindo, ele estava sonhando, e no sonho ele viu uma escada, e no topo da escada estava Deus, e anjo subia e anjo descia. Deus estava comunicando com Jacó. Jacó, ao dormir, Deus aparece para ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. E essa terra, aonde estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. Meu querido, quem era Jacó? Jacó era filho de Isaque. Isaque, ele abençoou Jacó, e Jacó saiu da sua casa e foi-se embora, foi para uma outra localidade. E no decorrer da sua caminhada, ele preocupava, porque era o deserto. No deserto só tinha água, só tinha pão. A preocupação de Jacó era com pão, era com água, porque no deserto, querido, quem tem pão, quem tem água vai sobreviver, vai sair do deserto glorificando. Então Jacó ele tinha essa preocupação com pão, com água, porque ele não queria que acabasse o pão e nem acabasse a água. Era o que Jacó tinha, era a herança de Jacó. Meu querido, no deserto, na cidade, aonde Deus falou com ele, naquela região, Deus falou assim para ele: filho, eu vou te abençoar, essa terra, aonde estás deitado, eu vou te entregar. Essa terra é sua e da sua descendência. Jacó não tinha nada, o que Jacó tinha era pão e água para comer, até ele chegar numa região onde ele pudesse trabalhar, onde ele pudesse crescer, onde ele pudesse fazer uma família. No deserto ele preocupava com pão e com água, mas de uma hora para outra Deus aparece para Jacó e muda o cenário da vida dele. Fala para ele: filho, não preocupa com pão e não preocupa com água, eu vou além das suas preocupações, eu vou além do seu sonho, eu vou te enriquecer, eu vou entregar toda essa terra nas tuas mãos, eu vou ser contigo, eu vou ser na sua vida, eu vou abençoar a sua descendência, pois você tem origem de Abraão. Abraão é meu amigo, Isaque tem a herança de Abraão, e você tem também a mesma herança. A identidade de Abraão estava na vida de Isaque, a identidade de Isaque estava na vida de Jacó. Jacó, querido, foi um homem abençoado, porque Deus apareceu para ele e lançou a promessa. Mas quando Deus lança a promessa que ia fazer ele rico, que ia fazer ele um milionário, porque ele ia ser dono daquela terra, ia ser dono de tudo, e ele seria homem abençoado, e a sua descendência seria abençoada por conta dele, porque ele tinha a marca da promessa. Quem tem a marca da promessa faz a diferença. E a Bíblia diz que Jacó, ele levanta e percebe que aquele local não era um local qualquer, ali era a casa de Deus. O que ele faz? Ele pega o óleo da unção, o óleo de ungir, ele começa a derramar naquele espaço, ele começa a ungir aquele espaço. Por que ele unge aquele espaço? Ele está consagrando aquele espaço a Deus. Ele fala que ali era a casa de Deus, ali não era uma cidadezinha qualquer, não era um espaço qualquer, ali era a casa de Deus, a casa de Betel. Querido, ele derrama o azeite sobre aquela pedra. Por que ele derrama azeite na pedra?
porque aquela pedra outrora era o travesseiro que apoiava a sua cabeça, que todas as vezes que ele olhasse para aquela pedra, olhasse para aquele espaço que ele ungiu, que ele derramou azeite, ele ia lembrar que foi naquele local, foi naquela pedra que Deus apareceu para ele e mudou a vida dele, mudou a história dele. Aquela pedra seria o altar das memórias de Deus. Foi ali que Deus abençoou na vida dele. E aqui fica uma mensagem para você. Se você está passando por um momento pelo deserto, se você está passando por fracasso espiritual, sentimental no seu casamento, no seu relacionamento, na sua empresa, que você acha que tudo é pedra, que tudo é problema na sua vida, você vai fazer como Jacó. Você vai derramar azeite nessa pedra, você vai derramar azeite e você verás que essa pedra ela vai se transformar em memorial das grandezas de Deus. Faça como Jacó, imita Jacó, porque Jacó ele tinha ousadia, ele tinha posição. Quando Deus falou com ele, ele colocou a sua fé em ação, ele aplicou a sua fé, ele não deixou a voz de Deus passar. Ele recebeu a palavra, recebeu a promessa e logo ele se posicionou. Ele percebeu que ali ele mudou a história dele. Ele percebeu que aquele local, que aquela situação já não era uma situação de derrota, mas era uma situação de vitória. E ele lança um desafio com Deus. Ele faz um voto. Ele fala assim: Senhor, se tu me abençoar em toda a minha caminhada e quando eu voltar, se tu preparares para mim água, pão, no decorrer da minha caminhada, eu vou abençoar, eu vou entregar o dízimo, eu vou ofertar na tua casa. Querido, o que é o dízimo? O que é oferta? Quando alguém oferta, quando alguém lança oferta no altar de Deus, é ato de gratidão, grato àquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus está realizando. Então Jacó, ele tinha esse coração apaixonado para com o seu Deus. Querido, essa é a prática da fé. A prática da fé é colocar os estatutos de Deus em ação, fazer com que a palavra de Deus ela venha prevalecer na nossa vida, ela venha transformar a nossa história, transformar a nossa vida, transformar a nossa família, a nossa descendência. Se tu quer ser uma pessoa abençoada, se tu quer ser uma pessoa rica, se tu quer ser uma pessoa diferente, então faça a diferença. Venha fazer uma aliança com Deus, venha fazer uma aliança com o Espírito Santo, com o nosso Pai, com Jesus, e verás que os teus sonhos, que os teus projetos, eles vão tornar em realidade, porque Deus é um grande investidor. Deus está te convidando, Deus está te chamando para que você venha ser a própria bênção, que você venha ser abençoado por Ele. Não desiste, caminha, olha para frente, não olha para trás, não retrocede, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. Às vezes nós passamos por um momento aonde nós achamos que vamos desistir, e achamos que vamos sucumbir, aonde Deus aparece para nós, no meio a um deserto, no meio a uma provação, e Deus muda a nossa história, muda a rotina da nossa vida. Jacó, Deus aparece para ele no momento que ele está sonhando. Porque Deus aparece para Jacó no período que ele está sonhando? Porque se Deus aparecesse no momento que ele estivesse caminhando, ele ia pensar no seu coração que seria uma miragem no deserto, não ia dar muita importância para aquela visão que ele estava ouvindo. Então Deus aparece para ele em sonho e fala diretamente com ele. Deus se apresenta para Jacó dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o teu Deus também, e eu estou contigo nesta caminhada, nesta peleja. Eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua história, eu vou ser contigo em todos os momentos da tua vida, eu não vou me apartar de você. Querido, quando Deus aparece para uma pessoa, quando Deus revela as suas grandezas a um coração, a uma vida, essa pessoa nunca mais será a mesma. Essa pessoa vai estar selada,
separada para que o nome do nosso Deus, no nome de Deus, no nosso Deus de Israel, o Deus de Abraão, seja glorificado. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus mover a tua vida, deixa Deus te ajudar, pelejar por você. Permita que Deus, Ele faça morada na sua vida e faça como Jacó. Tenha posição, tenha fé, tenha esperança, faça voto, desafia as situações adversas que estão contra a sua vida, desafia, porque Deus, Ele vai ser contigo. Lança a rede e Ele vai recompensar cada passo, cada fé, cada mover da sua fé. Coloca a sua fé em ação e tenha posição, porque Deus, Ele vai te abençoar. E aqui fica essa mensagem de fé, de esperança para a sua vida, que você venha ser uma pessoa cada dia mais melhor na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.